a Deus. Aleluia. Queridos, vocês viram que eu vim com uma roupa natalina hoje, né? Eu e o Éder, né? A gente veio com a mesma roupa. Ai, ai, brincando assim um pouquinho, né? Não sei o que vocês ganharam de Natal, além de uns 3, 4 quilos. Mas eu me dei muito bem, porque o meu marido que me tirou no amigo secreto, olha como Deus é bom. A gente fica torcendo, né? Porque o marido, né, sempre dá uma coisinha melhor. Graças a Deus, fui muito abençoada. E ele também, porque quem tirou ele foi a mãe. Então também se deu bem, né? Mas hoje de manhã, eu estava testemunhando agora ali para o pastor Marcelo, pastora Grazi, para a Érica. Eu recebi um presente que agradou muito meu coração. Porque, na verdade, esses presentes são só atos simbólicos, né? Quando a gente tem um tempo com a família, que a gente vê tão pouco. Mas uma pessoa que eu evangelizei há 14 anos atrás me mandou um áudio gigante, falando da alegria de andar com Deus e agradecendo pela Bíblia que eu dei há 14 anos atrás, que ele jogou no lixo várias vezes. E as pessoas achavam no lixo e devolviam para ele. E ele ficou muito revoltado, porque eu fui ser madrinha do casamento desse casal. Diz ele, segundo esse áudio que ele me mandou, que ele vai vir aqui dar o testemunho. Falei, amém, venha mesmo, né? Mas eu fui ser madrinha do casamento desse casal há 14 anos atrás, um casal incrédulo. E eu falei, vou levar o quê? São pessoas riquíssimas, tem tudo. Falei, vou levar a Bíblia, né? Na minha inocência não, na audácia do Espírito, porque um casal incrédulo que... ímpio, eles querem, estou esperando, né, como ele falou no áudio, eu esperava que você me desse uma geladeira moderna, um fogão bonito, porque você, afinal de contas, era minha madrinha, e você me trouxe um livro. Eu fiquei revoltado, porque ele é baiano, né, e ficou endemoniado, tomou uns goró, falou que ia destruir minha vida, esmagou minha mão, foi um negócio. E 14 anos depois eu recebo esse áudio, né? Ele, muito obrigado, porque o melhor presente que eu ganhei em toda a minha vida foi você que me deu, foi uma Bíblia. E eu estou contando isso para te encorajar, porque às vezes a gente dá, né, as coisas para as pessoas, dá um livro, dá uma Bíblia, dá uma palavra, e você fala, esse cara aí não tem jeito, nunca vai acontecer nada, orgulhoso, soberbo, não precisa de Deus. Então, isso para mim foi o que mais alegrou meu dia. Amém? Então, eu quero compartilhar isso para edificar a tua fé, para que você também creia que isso vai acontecer através das sementes que você tem lançado. Porque o Senhor, Ele não tarda, mas Ele tem o tempo certo para agir na vida de cada um, né? E eu queria compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus capítulo 2. Põe tua mão sobre a palavra, vamos fazer mais uma oração rápida. Senhor, nesse dia em que o mundo para, ou pelo menos parte do mundo para, mesmo pessoas que não te conhecem, que nunca ouviram o teu evangelho, que nunca tiveram uma experiência com o teu Espírito, param, se reúnem, por causa de uma data que foi estabelecida por homens, mas que remete ao teu nome, que remete à vinda do Senhor à face da terra. E nós sabemos que toda a história da tua vida, Senhor Jesus, tem tanto a nos ensinar. Todos os personagens que participaram do período que o Senhor passou por essa terra como um homem, podem nos ensinar, podem nos ajudar a encontrá-lo, a permanecer na tua presença, a andar pelos caminhos corretos, a não nos confundirmos,
a não fazermos alianças erradas. Por isso eu te peço, vem nessa noite com a tua palavra e faz todas essas coisas conosco. Toma os nossos corações nas tuas mãos, nos ajusta. Nós queremos sair daqui mais sábios do que entramos. Queremos sair daqui homens e mulheres mais sábios do que entramos. Como esses homens dos quais nós vamos falar nessa noite. A tua palavra diz que eles eram homens sábios. E assim nós queremos sair da tua casa nessa noite, com sabedoria do alto acrescentada sobre nós, com as coisas desse mundo sendo retiradas, com os antigos conceitos sendo rasgados, com os antigos pactos sendo quebrados, com os caminhos equivocados sendo endireitados pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu coloco essa palavra na tua presença. Eu peço que o teu Espírito possa soprar sobre nós, trazendo através dessa palavra um alento, um refresco, abertura de olhos, abertura de ouvidos, e que o teu Espírito possa falar a cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode aplaudir o Senhor. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, ele lhes perguntou: onde havia de nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, perguntou exatamente deles acerca de quando, há quanto tempo a estrela lhes aparecera. E os enviou a Belém e disse: ide, e perguntem diligentemente pelo menino, e quando o encontrarem, me avisem, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei Herodes, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, se regozijaram muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, deram-lhe ofertas: ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por divina revelação, em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, então partiram para a sua terra, por outro caminho. Até aí. Queridos, mesmo a gente sabendo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a gente vive num contexto onde não tem como a gente fugir desse tema, nascimento de Jesus. Afinal de contas, no mundo ocidental, qualquer país que você for, as pessoas não creem em Deus, mas elas ontem ceiaram com as suas famílias, né? De uma forma ou de outra, a gente tem uma oportunidade maior de pegar esse episódio, porque de fato Jesus nasceu como homem, nasceu do ventre de uma mulher. E a gente pode então esmiuçar esse nascimento, aproveitando esse dia, onde é tão falado do nascimento de Jesus, nascimento esse que mudou a história da humanidade, porque de fato, obrigada. De fato, nós vivemos no ano 2016 depois de Cristo. Mesmo uma pessoa que não acredita em Deus, ela é obrigada a dizer lá, quando ela preenche uma ficha, que ela vive
no dia 25/12/2016 da era cristã. Olha que coisa tremenda. O nascimento de Jesus foi um divisor de águas para a história da humanidade. É antes de Cristo e depois de Cristo. Qualquer livro de história que você vai estudar dos gregos, dos egípcios, as datas é AC e DC. Amém? Mas nós precisamos lembrar, precisamos reforçar, caso alguém esteja nos visitando, que o Jesus bíblico, Jesus que nós cremos, Jesus que hoje está vivo, assentado à destra do Pai, ele não é o Deus menino, amém? Ele nasceu sim como um bebê, mas ele cresceu em estatura, em graça, em sabedoria, se tornou homem, viveu como um homem, tomou forma de servo, e com humildade ele viveu uma vida de obediência até a sua morte de cruz. Depois ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, para que nós venhamos a cumprir tudo aquilo que o Pai tem para nós. Ele intercede, ele é o único intercessor, ele é o único mediador. Maria foi apenas um instrumento de Deus, ela não é intercessora, ela não é mediadora. A palavra do Senhor deixa isso bem claro. Foi uma mulher de Deus, foi uma boa mulher, cristã como nós. Ele era também o Senhor de Maria, e ela deixa isso bem claro no seu cântico, se você for estudar no livro de Lucas. Amém? Então, feita essa ressalva, vamos falar um pouquinho desse texto. Esse texto conta a história de uns magos. A tradição fala que eram 3, mas a Bíblia, na verdade, não fala que eram 3. A Bíblia fala que eram 3 os tipos de presentes. Mas eu fui procurar no grego, no texto bíblico original, se era mago mesmo que estava escrito ali. Na verdade, no grego original estava escrito assim: no tempo do rei Herodes, eis que uns homens sábios vieram do Oriente. Então a nossa tradução ela não é perfeita em português. Na verdade, eram homens sábios do Oriente, homens gentios, homens que não eram da nação de Israel, homens que não conheciam a tradição judaica, que não conheciam as escrituras, as profecias. Homens sábios. Homens sábios continuam buscando a Deus, e você encontra homens sábios em tantos lugares, pessoas com sede de Deus, que têm vontade de conhecer o mundo espiritual, de conhecer algo que mude suas vidas. Homens sábios continuam buscando o Salvador. E esses homens, a Bíblia conta que vieram do Oriente para Jerusalém, buscando o rei dos judeus. Mas nós lemos aqui que na sua busca, antes de encontrar o verdadeiro rei, eles acabaram trombando com outro rei. Um rei ímpio, um rei endemoniado. Depois, mais para frente, a gente vê várias situações que comprovam isso, porque nem todo incrédulo é ímpio. Amém? Nem todo incrédulo é uma pessoa malvada, mas Herodes era um homem mau, era um homem maligno. Enquanto os magos iam atrás do rei dos judeus, do Messias, do Cristo, eles trombaram com o rei Herodes em Jerusalém. E eles fizeram uma pergunta. Eles perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Onde está o verdadeiro rei? Onde está o Salvador? E essa é uma pergunta que ela continua ecoando pela terra, né? Você começa a conversar com as pessoas, muitas vezes, pessoas do seu prédio, do seu trabalho, da sua família, e elas começam a te inquirir algumas coisas, porque elas têm sede. Todo mundo tem sede, de alguma forma, sede de Deus, porque nós temos o fôlego de Deus em nós. Todo homem, toda mulher que está vivo tem o fôlego de Deus, ainda que o espírito esteja sufocado por pecados. Existe uma centelha divina dentro de cada um de nós que pergunta: onde está? Onde está o rei dos judeus?
Só que as pessoas muitas vezes não encontram o verdadeiro rei, porque elas acreditam que todos os caminhos levam a Deus. E qualquer tentativa e qualquer intenção que elas tiverem de buscar em qualquer lugar, fora da palavra de Deus, já está valendo, já está bom, ela já tem uma conexão com Deus. Então, muitas vezes acabam se perdendo nessa busca e nunca chegam ao verdadeiro Jesus, que é o Jesus bíblico. Porque a gente precisa falar também que há muitos Jesus por aí. O Jesus do Islã é um profeta. Os muçulmanos não negam que Jesus existiu, mas para eles Jesus não é o Filho de Deus, é um profeta. Os espíritas não negam que Jesus existiu, mas é um espírito avançado. Um espírito de luz avançado. Não é o Filho de Deus. Então, até os filósofos, né, dizem que Jesus foi um homem muito sábio que viveu na Palestina 2000 anos atrás. Reconhecem, porque historiadores comprovam a existência. Mas não o Filho de Deus. Um homem sábio. Então tem muitos Jesus por aí. Mas qual o verdadeiro Jesus? O verdadeiro Jesus é aquele testificado pelas Escrituras. Amém? Houve muitas profecias acerca dele, se cumpriram nele e continuam existindo através dele hoje, porque ele está vivo. E a palavra viva, profética, continua se cumprindo sobre nós. E os magos perguntavam para Herodes, onde é que está o rei dos judeus? Esses homens gentios que não conheciam a lei de Moisés, porque até então, o que tinha-se de Bíblia? A lei e os profetas. Mas eles tinham sede de encontrar e saíram da sua terra. As tradições dizem que eles saíram da Mesopotâmia, que é o atual Iraque, que não é nada perto para quem está viajando de camelo. Ou seja, eles saíram numa peregrinação, em busca daquele que seria o rei a quem eles deveriam se sujeitar. Porque ele diz, nós viemos para adorá-lo. Então eu queria comentar essa história dos magos nessa noite. Por quê? Porque eles foram bem-sucedidos na sua busca. Muitos buscam, mas nem todos são bem-sucedidos. E alguns são bem-sucedidos até um certo ponto, e depois saem do caminho, saem do propósito, e não terminam bem. Começam bem a sua busca, mas não terminam bem. E até o fim, de onde eles são mencionados aqui, eu entendo que eles foram muito bem. Cumpriram todos os propósitos que Deus tinha para fazer na vida deles e através da vida deles. Então, eles corresponderam do início ao fim ao propósito de Deus. Então, eu acho que eu posso aprender com eles. Amém? Se você quer corresponder ao propósito de Deus, diga, eu quero corresponder ao propósito de Deus. Esses homens foram pioneiros, você tem noção? Jesus nasceu e eles foram os primeiros a entrar e reconhecer, adorar, honrar, ofertar e sinalizar profeticamente que ali estava. Esses caras são nervosos, né? Puxa, tanto judeu conhecedor da Escritura, das profecias, na expectativa de que o Messias iria vir e tal. E Deus pega os caras lá da Babilônia, que não eram crentes, e traz para que eles sejam os primeiros a entrar na presença do Rei da Glória, para adorá-lo. Isso para mim é muito profundo. Eles encontraram o verdadeiro rei antes de todo mundo. Olha que coisa. É como se fosse uma corrida ao tesouro e eles chegaram primeiro. E tem tantas coisas que são tesouros de Deus para nós, né? A última vez que eu preguei aqui, eu li um versículo que dizia que a glória de Deus está nas coisas encobertas, são tesouros escondidos. E há tantos tesouros escondidos, mas eu vejo que esses homens, eles tinham muita sede para serem os primeiros a chegarem nesse tesouro. Muitas outras pessoas chegaram de tribos, raças e nações depois deles, mas eles chegaram primeiro. Havia tanta vontade que eles botaram a mão no tesouro primeiro. E a gente pode viver isso também em várias situações da nossa vida. Amém?
descobrindo coisas que o Senhor tem para nós, tesouros, descobrindo onde Jesus está nas mais diferentes áreas da nossa vida. E eu vejo aqui 6 pontos que podem nos ensinar a encontrar o verdadeiro rei. Ano após ano. Vai começar um novo ano. Eu não sei como você está acabando o teu ano, mas muito provavelmente isso serve para você de guia profético para o teu próximo ano. Então guarde isso no teu coração. Como encontramos o verdadeiro rei? A primeira coisa que eu vejo que tem que ser feita para encontrar o verdadeiro rei, que esses homens fizeram, é seguir a visão. Diga, seguir a visão. Eles disseram aqui: nós vimos a estrela dele no Oriente e saímos. Eles tiveram uma visão. E a visão mudou a vida deles. A visão mudou drasticamente a vida deles, porque eles largaram as coisas deles para trás, eles largaram a sua rotina, largaram a sua vida, largaram seus bens, montaram num camelo e saíram. Quando uma visão vem de Deus para a nossa vida, sobre qualquer área, depois de ter a visão, a nossa vida tem que ser drasticamente mudada. Se a nossa vida não mudar, tem alguma coisa de errado conosco. Eles receberam a visão da estrela do rei dos judeus. E a estrela não era o rei. Mas eles entenderam que a estrela era um sinal visível para que eles pudessem percorrer um caminho. Diga, um caminho. Da sua visão até o encontro com aquilo que Deus tem para você, existe um caminho. Então eles pegaram aquela visão, se apegaram a ela, se mantiveram fiéis a ela e foram seguindo aquela visão. Isso fala de sair da sua zona de conforto, quando Deus te dá uma visão a respeito de alguma área da tua vida. Por quê? Eles deixaram as suas ocupações e fizeram uma longa viagem para adorar aquele que deu a visão. E muitas vezes nós não temos essa mesma disposição. Eu vejo as pessoas chegando muito empolgadas. Deus me deu uma visão sobre essa área da minha vida. Deus me deu uma visão sobre o meu chamado com respeito a isso. Deus me deu uma visão para fazer assim com a minha família. A pessoa vem toda empolgada, mas dá 15 dias, ela já esqueceu a visão. Ela não se manteve fiel à visão. Ela não manteve a disposição para permanecer na visão. E todos os homens da Bíblia que eu vejo, que foram bem-sucedidos no propósito para qual Deus os chamou, eles tiveram que passar por esse crivo aqui. Imagina Abraão. Foi a mesma coisa, ele era gentil, ele não conhecia Deus, ele teve, não foi uma visão, mas ele ouviu uma voz, que foi para ele um sinal, que ele tinha que sair daquele lugar, que ele tinha que deixar a sua zona de conforto. E por anos, ele se manteve fiel à visão, para que as coisas começassem a se cumprir. E às vezes a gente não tem essa disposição. E quando tem a disposição, às vezes não permanece na visão. E como consequência, a gente perde a visão. A gente começa a olhar com olhos naturais de novo. A gente começa a fazer as contas de 2 mais 2 é 4 de novo. A gente começa a andar pela lógica natural. E é impossível você cumprir uma visão sobrenatural andando por vista. É impossível. Quando Deus te der uma visão a respeito de algo, se mantenha fiel e se mantenha caminhando na visão. Não deixe que nada te distraia nem para a esquerda e nem para a direita. Siga olhando para a visão. Siga olhando para a visão. Siga olhando para a visão. E você não vai cair. Você não vai se desviar. Você não vai se desanimar. Você não vai se comparar com ninguém. Você simplesmente fica fiel seguindo a visão.
Amém? Aplauda o nome do Senhor. Ai, mas eu achava que isso era de Deus para minha vida, agora eu vi que não é. Então, não era Deus que tinha te dado essa visão. Talvez foi o teu coração, talvez foi uma opinião alheia, talvez foi uma jactância humana, uma presunção. Mas se é Deus que te deu, não tira os seus olhos dela. Não tira os seus olhos do sinal. Não deixa de caminhar por ela. Não importa o que aconteça. Continua na visão. Eles foram fiéis à visão. A segunda coisa que eu vejo que eles fizeram, que os levaram a encontrar o verdadeiro rei, foi quebrar paradigmas. Diga, quebrar paradigmas. Esses homens sábios, eles eram reis do Oriente. Eles tinham uma posição. Eles tinham posses. Eles tinham algo a perder, eles tinham títulos. Eu não sei qual era a posição específica deles, porque a Bíblia não fala. Mas eles eram homens importantes dentro do contexto onde eles viviam. Eles eram pessoas que tinham uma posição. Eles eram reis, buscando um rei maior que eles, para que pudessem adorá-lo. E sendo eles reis, eles primeiramente, pela lógica humana, eles vão procurar o rei dos judeus no lugar óbvio. Porque nós lemos aqui que eles foram para onde? Em Jerusalém. Onde que é óbvio você encontrar um rei recém-nascido? Num palácio, na cidade principal. Onde eles foram bater? No palácio de Herodes. Que era o palácio real na principal cidade dos judeus. Ora, se é o rei dos judeus, vamos bater lá no palácio que o bebezinho deve estar lá. Porque um rei normal mora num palácio. Mora na capital. Sim ou não? Mas aí eles se depararam com um desculpe foi engano. Por quê? Porque as coisas do reino são o oposto. As coisas do reino de Deus são o oposto da lógica humana. E eles dão com a cara na porta. E Jesus não estava ali. E ali eles são confrontados com um paradigma. Porque até então, eles estavam seguindo uma estrela. Mas a estrela está aqui sobre essa região. Então deve ser no palácio. Mas diga comigo, não há como andar por fé e pela lógica ao mesmo tempo. Sabe o que a palavra diz em 1 Coríntios 1:27? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Eles tiveram que romper com as expectativas deles. Eles tiveram que romper com os paradigmas. Talvez eles tenham imaginado a cena deles chegando num palácio, sendo bem recebidos, sendo conduzidos a uma câmara, tomando um lanche no pátio real, porque afinal de contas eles eram homens importantes. E eles tiveram que admitir que eles estavam enganados, que não era daquela forma, que não era naquele lugar, que Jesus não estava ali. Quantas vezes acontece isso com a gente, né? A gente pinta uma história de começo, meio e fim. Não, vai ser assim, assim, assim. Porque se for de Deus, essa pessoa vai estar lá em tal dia, em tal hora, e vai falar tal palavra. A gente faz uma história da carochinha. E aí, não é que Deus não está conosco, mas Deus faz totalmente diferente, cara. Para trabalhar na nossa vida, para quebrar nossos paradigmas, para mostrar que não é assim. E eles tiveram que admitir que eles estavam enganados, que o rei que eles procuravam era um rei diferente. Que ele não estava ali naquele lugar. Ele estava, na verdade, num estábulo, numa cidade insignificante. Uma aldeia. Belém não era nem considerado uma cidade naquela época, era um vilarejo.
Agora perceba uma coisa, esses homens, eles receberam a visão de Deus. Deus mostrou para eles o sinal, eles entenderam que o sinal era de Deus, cataram as coisas, saíram, mas faltava conhecimento das Escrituras. Por isso que eles primeiro foram parar no lugar errado. Não foi por mal, não foi por desobediência, foi por ignorância. Diga ignorância. A palavra de Deus diz que nós pecamos muitas vezes por falta de conhecimento do que a palavra diz a respeito das situações, do que a palavra diz a respeito de determinados tipos de pessoas. E é a palavra que nos revela aonde é que está o verdadeiro reino em cada situação, em cada relacionamento, em cada área. É pela palavra que a gente encontra. Então eles param ali em Jerusalém para se informar. Batem no palácio. Perguntam para Herodes, que era o rei humanamente constituído ali. O rei manda chamar os sacerdotes, os escribas. Que história é essa que eles estão falando aqui? Onde é que tem que nascer o Messias de vocês? Porque o Herodes não era judeu, também não sabia. E então os sacerdotes e os escribas recitam a profecia que está lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Eles declaram a palavra, que já estava escrita, que Miqueias havia escrito anos antes, avisando, o Messias vai nascer em Belém. Eles sabiam onde o Messias ia nascer. Os sacerdotes e os escribas sabiam. Então os magos perguntam ali, vamos perguntar para os universitários, a gente não conhece nada. E eles dizem isso. E a única forma que eu e você temos de não nos confundirmos na nossa caminhada, quando Deus nos dá uma visão, é conhecendo as Escrituras. Porque a palavra ela vai nos balizando, para que a gente não caia em confusão, para que a gente não seja enganada por pessoas mal intencionadas. É só pela palavra de Deus que a gente é capaz de discernir os espíritos, discernir as motivações, discernir as armadilhas. Então eles param ali e consultam. E é isso que eu e você temos que fazer, porque a gente não conhece tudo. Amém? E vai chegar determinados momentos da nossa vida que a gente está querendo fazer o que é certo, a gente está perseguindo uma visão que Deus nos deu, mas que a gente vai se ver numa situação que a gente fala, puxa, eu bati no lugar errado e agora eu não sei daqui para onde que eu saio. E sempre vai ter alguém com mais conhecimento que você para te auxiliar, para te dar uma direção, para dizer, olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Para que você possa, então, fazer a terceira coisa que eles fizeram, imediatamente. Eles obedeceram às Escrituras. Cataram as coisas dele e falaram, vamos para Belém. Se está escrito, que coisa linda, né? Quando uma pessoa recebe a palavra de Deus como sendo palavra de Deus, e imediatamente, opa, eu estava indo para lá, mas se é em Belém, então, opa, vamos para lá. Porque não basta saber, não basta conhecer. Nós precisamos obedecer. E é interessante a gente ler que os religiosos, eles sabiam, mas eles estavam tão insensíveis, com o coração tão duro, que eles ensinaram o caminho para os incrédulos, e eles mesmos não saíram do lugar, não se moveram, não fizeram uma palha. Exatamente isso. O religioso, ele não crê no cumprimento da palavra, ele recita a palavra, ele repete a palavra como se não fosse acontecer com ele. Ele sabe tudo o que você tem que fazer para te ensinar, mas se você olha para a vida dele, você fala, ué, mas ele não faz. Ele sabe, mas ele está endurecido e não consegue obedecer. Eles tinham conhecimento, eles estavam esperando há muitos e muitos anos pelo Messias. Estava sendo profetizado isso desde Adão, que viria um Salvador, que viria um que pisaria a serpente, que Deus enviaria um que remiria os pecados. Eles sabiam, mas quando
Aconteceu. Nada mudou para eles. Eles estavam paralisados, com o coração totalmente fechado por causa da religiosidade. E eu vejo que muitas vezes Deus está fazendo coisas novas. E para algumas pessoas essas coisas novas significam uma nova fase da vida, uma abertura de portas, um crescimento espiritual, mas para outras nada muda. Nada muda. As pessoas não percebem, ficam com o coração insensível, acomodadas dentro de um sistema de religiosidade, batendo no cartão domingo após domingo, entrando e saindo, e nada muda. Poxa, mas Jesus não estava no culto? Jesus estava no culto. Mas e aí? O coração não percebeu. O ouvido não ouviu. O olho não viu. É isso que acontece. Mas não aconteceu com aqueles magos. Pelo contrário, eles creram imediatamente. É em Belém, eu tomo posse. Eu vou embora, eu estou indo para lá agora. A forma como nós recebemos a palavra de Deus vai dizer se a gente vai encontrar o verdadeiro rei ou não. Eles conheciam a palavra, mas para eles, vai nascer em Belém. Está dizendo aqui, uma profecia que fala com desprezo. Já não crendo tanto assim. Tem pessoas que já não creem no juízo de Deus. Estão falando, não vai acontecer nada, não tem problema. Pode continuar assim. E a coisa vai tomando uma proporção, vai virando uma gangrena na vida da pessoa. O próprio Herodes, presta atenção, um homem ímpio, ele creu. Quando os caras falaram para ele, os sacerdotes e os escribas falaram, ele vai nascer em Belém. O Herodes chamou os magos num canto e falou, vem cá, vai lá, procura o menino diligentemente, e quando vocês acharem, vem me contar. Então ele creu. Se ele não tivesse, senão não teria nem dado bola, sim ou não? Sim ou não? Às vezes até um ímpio dá mais crédito à palavra de Deus do que uma pessoa que está presa na religiosidade. Às vezes você entrega uma palavra na fila de um banco para um ímpio, o cara se quebranta. E você fala uma coisa aqui para um irmão que está aqui há 5 anos e ele não está nem aí com a hora do Brasil. Por isso que Jesus falou a respeito da religiosidade muitas vezes. E uma das coisas que ele falou lá em Mateus 23, versículo 3, ele disse o seguinte, sobre os religiosos. Tudo o que eles disserem, façam. Mas não façam conforme as obras deles, porque eles dizem, mas não fazem. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Basicamente foi isso que Jesus disse. Porque a sabedoria verdadeira não é só o conhecimento. Tem pessoa que conhece muito a Bíblia e não vive uma linha. A sabedoria verdadeira é o conhecimento aplicado. É o conhecimento prático. Então aqui é um exemplo típico de como o conhecimento de Bíblia se torna inútil quando a gente não aplica na nossa vida. E depois de tanto tempo sem aplicar, a gente começa a achar já que a gente fala da Bíblia como quem está falando de um livro de história, de um poema. Não como uma palavra viva, não com o temor que é devido. Mas é impossível você voltar a encontrar o Senhor Jesus se você não der o devido crédito à palavra dele. Se a gente não der o devido crédito e não obedecer, nós não vamos encontrá-lo. A gente pode encontrar uma boa igreja, a gente pode encontrar uma boa pregação, a gente pode encontrar um bom lugar para deixar os nossos filhos no domingo à noite, mas a gente não vai encontrar o Senhor Jesus. É possível eu frequentar uma igreja e nunca encontrar o Senhor Jesus? É possível. Se você ouvir a palavra e não obedecer, você não vai encontrá-lo. Vou repetir. É possível você frequentar uma igreja onde a palavra de Deus é pregada por anos e nunca encontrar o Senhor Jesus. Se você receber conhecimento, mas não aplicar, todas as vezes que ele se manifestar, vai acontecer exatamente o que aconteceu com aqueles sacerdotes e escribas. Nada vai mudar para você. Você vai saber dizer algumas coisas, mas para você, na sua vida, na prática, nada vai mudar.
Isso é muito perigoso. Mas quando a gente faz como os magos fizeram, quando a gente dá crédito à palavra, toma posse dela, e a gente muda a nossa vida, cara, para adequá-la à palavra, para obedecer, a gente vai se aproximando, vai ficando quente, que nem aquela brincadeira, né? Quente ou frio. Vai ficando mais quente, você vai ficando mais perto de tocar nele, de ver com seus olhos, de poder adorar na presença dele, não só de longe. Esses homens conseguiram isso. Eles foram, seguiram a palavra profética de Miqueias, tomaram suas coisas, foram para Belém. E quando eles chegaram, nós lemos aqui no versículo 11, quando eles chegaram naquele lugar onde estava Jesus, recém-nascido, eles entraram e se prostrando, o adoraram. Na vida desses homens começou a se cumprir profecias de 1000 anos antes que Davi profetizou. Olha o que Davi profetizou, Salmo 102:15. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Os primeiros reis que fizeram isso foram eles. Salmo 138:4. Te renderão graças, ó Senhor, todos os reis da terra. Os primeiros reis foram eles. Eles entenderam no seu espírito, imediatamente quando eles viram Jesus, eles entenderam, nós fomos criados para isso. Nós fomos escolhidos. Eles entenderam o que está escrito em Efésios 1:4. Ele diz, nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo, para estarmos aqui, diante dele. Nós somos predestinados para isso, para louvor da sua glória. Eles entenderam o que eles estavam fazendo ali. Nós estamos aqui para adorá-lo. E como é que eles adoraram? Eles entregaram os seus tesouros. Diz o versículo 11 ainda, abrindo os seus tesouros, eles entregaram as suas ofertas. E a palavra oferta aqui significa oferta sacrificial, algo muito custoso. Ouro, incenso e mirra. Eles fizeram aquilo que eles deveriam fazer, nada mais, nada menos. Porque todas as vezes que a gente se encontra com alguém que é importante para nós, a gente se prepara para dar o melhor, né? Se você fosse chamado para sentar na mesa de um governador da terra, um governador, um presidente, até para uma entrevista de emprego, você se preocupa em botar a melhor roupa, fazer, né? Se portar, falar as melhores coisas, se apresentar o que a pessoa falar, você se prepara para falar as melhores palavras. A gente se prepara para as coisas que são tão menores do que estar na presença de Deus. E Jesus não é só mais um homem importante, ele é o Rei dos Reis. E aqueles homens, na hora que entraram ali, eles falaram, gente, a gente está aqui na presença do Rei dos Reis. Nós não podemos dar sobras. Nós vamos abrir os nossos tesouros e nós vamos fazer um sacrifício ao ofertar. Eles fizeram isso. E muitas vezes nós fazemos o contrário. A gente dá o resto do nosso tempo, o resto das nossas finanças. Quantas pessoas eu vejo que vivem dando sobras? Sobras para Deus. E é interessante, porque ao chegarem ali naquele lugar, que era um lugar pobre, humilde, precário, eles poderiam com olhos naturais ter distorcido a situação, pensado, ai que dó do menino, vamos fazer uma caridade, vamos ajudar, vamos dar uma esmola para essa mulher, coitada, que está com esse menininho. Porque muitas vezes, com os nossos olhos naturais, a gente se esquece quem é quem, né? Mas eles não se importaram com o que eles estavam vendo.
por causa da precariedade da situação. Eles entenderam perfeitamente que eles não estavam ali em posição de abençoar ninguém, mas que eles precisavam era ser abençoados por aquele que estava ali. Eles entenderam que eles haviam saído de tão longe, se desgastado tanto naquela viagem, para entregar o melhor, para abrir os seus tesouros e honrar, e adorar. E esse processo deles chegarem até ali, todo esse esforço que foi empreendido, porque eu não penso só na oferta que eles deram, eu penso em todo o esforço, desde o dia que eles saíram de casa, bateram no lugar errado, quantos obstáculos, quantas coisas devem ter acontecido no caminho, não é verdade? Dar o nosso melhor sempre vai exigir sacrifício, sempre. Toda vez que você disser, em alguma situação, que você está dando o seu melhor, para e pensa se o que você está falando é verdade. Para e pensa se o que você está falando é verdade. Porque algumas vezes eu já me peguei falando dessa forma, eu dei o melhor de mim, eu fiz tudo o que eu podia. E o Espírito Santo falou, mentira. Você podia ter se sacrificado muito mais. Você foi até onde você achou que você tinha que ir. O que é muito diferente. É muito diferente. Só que Jesus não precisa de sobra. Jesus não precisa da nossa caridade. Eu vejo as pessoas, cara, fazendo as coisas muitas vezes, com tudo que faz, parece que está fazendo um favor para Deus. A pessoa louva. As estrelas incontáveis, tu conheces. Meu, que é isso? Ah, tem que louvar, né? Aí, como é que você tá, tal, nessa área? Tá tudo bem? Tá, né? Tô obedecendo, né? Tipo, vai ofertar? Vai, mas tipo assim, meu, quase rasga o bolso da calça. Tem que ofertar, né? Senão o devorador come. Misericórdia, cara. Não precisa louvar. Meu, para ouvir uma palavra até o fim. A pessoa olha 10.000 vezes no relógio. Estou fazendo um sacrifício de louvor para ficar até o fim. Apagou a luz. Foi arrebatado. Jesus voltou e só ele foi. Gente, o maior engano que tem é você achar que você está fazendo alguma coisa a favor para Deus. A pessoa vai servir na escala, acha que está fazendo um favor para Deus. Misericórdia. Sabe quando a gente para de dar migalha para Deus e achar que a gente inverte os papéis, a gente acha que a gente está fazendo um favor para Deus. Loucura. Quando a gente para de dar migalha, é quando a gente entende de verdade quem é quem. Enquanto você não entende de verdade quem é quem, você se acha o máximo, porque você obedeceu 3 itens, porque você deu R$10, você se achou. Quando você entende realmente quem é você e quem é Ele, você fala, meu Deus, o que mais eu posso te dar? Porque eu quero dar mais, porque eu me sinto eterno devedor. Porque Ele me deu tudo. Se eu estou vivo, é pela misericórdia do Senhor. Se eu estou aqui de pé pregando o Evangelho, é pela misericórdia do Senhor. Se eu tenho uma família, é pela misericórdia do Senhor. Se eu tenho 2 filhos, é pela misericórdia do Senhor. Gente do céu, o que mais eu posso dar? O que mais? Você muda de perspectiva. Quando você entende quem é quem. Opa, peraí, meu. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor do Senhor. Eu preciso do favor dele. Ai de mim se eu não tiver a bênção. Ele não precisa de nada que vem de mim. Eu faço só porque eu amo muito. E eu preciso muito achar graça aos olhos dele. Eles entenderam quem era quem ali na cena. Eles entenderam quem era quem. Então eles abriram seus tesouros
e adoraram em espírito e em verdade, com entendimento. Porque adoração não é sobre o que você quer dar, é sobre dar aquilo que Ele é digno de receber. Adoração não tem a ver com o que eu estou disposto a ofertar. Adoração tem a ver com eu estou disposto a dar aquilo que Ele merece. Isso é adoração verdadeira. E esses caras entenderam isso de pronto. Quando entraram na presença dele, entenderam imediatamente. Nós viemos aqui, nós vamos dar nossa vida. Vamos dar tudo que a gente tem, tudo que a gente é. A quinta coisa que eu tenho que fazer para encontrar o verdadeiro rei é me mover por revelação. Diga, me mover por revelação divina. No versículo 12, nós lemos assim: que os magos foram avisados por divina revelação num sonho para não voltarem à presença de Herodes. E então regressaram por outro caminho à sua terra. Eles aprenderam a andar movidos pelo Espírito Santo. Se vocês olharem todos os pontos dessa peregrinação, eles se moveram pelo Espírito e eles só bateram ali em Jerusalém porque eles não conheciam a palavra, mas imediatamente quando eles pegaram a palavra, eles já ajustaram e entraram no caminho certo de novo. Porque sem revelação divina, o Evangelho é só uma religião a mais. Não difere em nada de qualquer outro lugar por onde que você tenha andado. Talvez seja um livro mais bonito, de regras, mas se não tiver revelação do Espírito, é só um rito, é um processo mecânico. Por isso a palavra de Deus fala lá em Provérbios 29:18, que onde não há revelação, o povo fica sem freio. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Todo o tempo esses homens foram se movendo por revelação, foram se movendo pelo Espírito. Primeiro eles têm uma visão de uma estrela e saem andando. Depois eles têm que aprender a andar por fé, rompendo com a lógica humana, rompendo com todos os paradigmas, com todos os achismos dele, tudo aquilo que eles pensaram, eles viram que não era e que eles iam ter que andar por fé, numa palavra que eles acabaram de conhecer, porque eles não eram crentes. E agora, por revelação divina, eles são avisados: não voltem por Herodes, não volte pelo caminho que vocês vieram. Por isso, só por isso eles foram bem-sucedidos até o final. E aí eu vejo aqui que quando a gente se move no Espírito, a gente consegue quebrar pactos antigos. Porque esses homens, eles tinham feito um combinado com Herodes, não é? Herodes falou: vamos combinar aqui, vem cá. Vocês vão lá, vocês veem o menino, depois vocês voltam para me avisar. Beleza, foram. Só que quando você recebe uma revelação de Deus acerca da situação, você recebe força no teu espírito para romper com pessoas e com situações que poderiam te aprisionar e roubar a experiência que você tem tido ao encontrar o Senhor. Herodes não falou que ele queria matar Jesus. Presta atenção aqui comigo. Olha o que Herodes falou: voltem para me avisar, porque eu também quero adorá-lo. Ele mentiu, manipulou. Mas até então, como é que os magos iam saber se ele estava falando a verdade ou se ele queria realmente se arrepender dos pecados e adorar o Salvador? Se não fosse por revelação, não teria como ele saber. Concorda comigo? Sim ou não? Muitas pessoas são usadas pelo inimigo para nos desviar da presença de Deus, para abortar o que Deus tem feito, com discursos, muitas vezes, bondosos, porque Herodes não falou nada de mal.
Então eu preciso de revelação divina para ser avisado quando há um laço preparado para mim, quando há uma armadilha preparada para minha alma. E quando essa revelação vem, os pactos que eu fiz na minha ignorância têm que ser quebrados. Os pactos que eu fiz sem saber o que estava por trás têm que ser rompidos. Os magos romperam o combinado com Herodes, porque agora eles encontraram o verdadeiro rei e por divina revelação eles foram avisados: não volte lá. Eles quebraram, romperam com Herodes e ficaram com a revelação do Senhor. Amém? E é isso que eu e você temos que fazer. Porque aqui não fala o que Deus disse para eles, além de: não volte por ali. Se você entrar numas de: mas por quê? Será? Não sei o... Que baste a você a revelação que Deus te traz, através de um sonho, de uma palavra, de um conselho, de uma pregação, porque Deus fala das mais diversas maneiras. Falou com eles por sonho, mas pode estar falando com você agora. Fique com a voz do Senhor. Rompa os pactos, rompa os combinados, rompa tudo aquilo que vai te levar para um aprisionamento, para um desvio daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Sexto, mude de rota. Mude de rota. Sendo avisados por divina revelação, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, eles regressaram por outro caminho. Mudaram de rota. Por quê? Isaías 55:8, porque os vossos caminhos não são os meus caminhos. Deixe os seus maus caminhos. Diga: outro caminho. Mudança de rota. Você recebe sinal, você é chamado por Deus, você recebe o ensino da palavra, você obedece até um certo ponto. Mas se você voltar para Herodes, tudo que você viveu com Jesus ao encontrá-lo vai se perder. O que significa Herodes? Herodes pode simbolizar muitas coisas. Pode simbolizar seus pecados. Pode simbolizar relacionamentos que te aprisionavam. Pode simbolizar o mundo. Sistema mundano. Mas a palavra diz que os magos se apegaram na revelação e mudaram de rota. Por quê? Porque eles queriam rejeitar a possibilidade de perder aquilo que eles tinham vivido. Opa, se Deus falou, vamos fugir da aparência do mal. Se Deus falou que não é para ir lá, é porque não é bom. Não preciso saber muito mais do que isso. Se não é bom, eu não quero. Eu vou por outro caminho. Eu vou voltar para minha terra por outro caminho. Porque o Senhor nos avisou em sonho. E muitas pessoas insistem em voltar pelo mesmo caminho. Não, mas agora eu encontrei Jesus. Não vai acontecer nada. Eu estou bem. Não, eu vou passar por Herodes, mas se ele perguntar, eu falo outra coisa. Não, eu não vou falar onde Jesus... Querido, como o pastor acabou de falar aqui, são dias difíceis. Os caminhos estão cada vez mais íngremes, mais difíceis. Não corra o risco de voltar pelo mesmo caminho de onde o Senhor te livrou. Por favor. Não faça isso. Não pague para ver. Mude a rota. Atravesse a rua. Dê a volta no quarteirão. Mas não passe perto. Não rodeie pessoas e situações que vão travar a tua vida. Que podem destruir a tua história com Deus. Não volte para o mesmo lugar. Eu tenho certeza que você não está aqui nessa noite à toa. Ninguém vai a uma igreja sem a intenção de encontrar o verdadeiro rei. Ninguém entra numa casa de oração sem a intenção
de ouvir a voz de Deus, de encontrar o Senhor Jesus. Mas para a gente encontrar o Senhor Jesus, existem passos. Existe um caminho, e esses homens nos mostraram esse caminho. Vai entrar um novo ano, você pode percorrer esse caminho. Você vai entrar num relacionamento, percorre esse caminho. Você vai entrar numa situação que você ainda não viveu, percorra esse caminho. Você quer acertar alguma área da tua vida? Faça esse caminho. Seja fiel à visão que Deus te der. Quebre os seus paradigmas. Se lembre que nem sempre as coisas são do jeito que você achava que era. Tome conhecimento da palavra de Deus e obedeça. Imediatamente, quando você tomar conhecimento, obedeça. Adore o Senhor com o teu melhor. Não com o resto, não com sobra, não com desleixo, não com menosprezo, como se fosse pouca coisa. Mas adore ao Senhor com o privilégio de alguém que tem acesso à presença do Rei. Receba e se mova por revelação. Não se mova por achismo, não se mova por conselho de ímpios. Busque revelação. E quando você receber essa revelação, não volte pelo mesmo caminho de onde Deus te livrou. Mude de rota. Resumindo tudo isso, eu vejo que com esses homens sábios, o que a gente aprende é que enquanto a gente procurar o Senhor do nosso jeito, a gente não vai encontrar. Mas se a gente seguir esses princípios, se a gente der esses passos, ele será encontrado. E se ele for perdido, ele pode ser reencontrado. Porque ele continua no mesmo lugar onde ele sempre esteve. Não adianta, você pode querer fazer o que você quiser. Você pode falar que essa visão que Deus te deu não é de Deus e arrumar uma visão própria. Tudo bem. É sua opção. Você pode modificar a palavra de Deus, fazer gambiarra, ou encontrar um profeta que fale aquilo que você quer ouvir e que vai contra a Bíblia. Tudo bem, é sua opção. Mas você não vai encontrar o Rei. Tudo podemos fazer, tudo é lícito. Mas fora disso aqui, você não vai chegar na presença do verdadeiro Rei. E essa é a nossa intenção. Amém? Esse é o nosso desejo. É isso que tem que mover o nosso coração. A mesma coisa que moveu esses homens. Aleluia. Curva a tua cabeça no teu lugar. Fecha os teus olhos. Eu gostaria de orar por aqueles que talvez estejam nos visitando nessa noite. Talvez você tenha vindo convidado por alguém que te ama e que quer compartilhar do encontro que teve com Jesus. Ainda que seja a primeira vez que você está nos visitando, ou se você já esteve outras vezes em alguma casa onde o evangelho é pregado, mas nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, para que Ele venha ser Senhor da tua vida. Ele é muito mais do que aquilo que as religiões têm para nos apresentar. Ele é um Deus vivo, verdadeiro, que pode transformar a tua vida totalmente. Mas Ele quer começar uma transformação primeiro no teu coração, de dentro para fora. Não importa o que está acontecendo, não importa qual o cenário da tua vida, é de dentro para fora. A primeira coisa que Ele quer fazer é tomar o teu coração. A primeira coisa que você pode ofertar para Ele nessa noite, como um ato de adoração, ao reconhecer que Ele é o Rei. O teu tesouro que você tem para entregar nessa noite é o teu coração. E se você quer fazer isso agora, eu quero te ajudar a fazer uma oração. Porque a palavra de Deus diz que se nós cremos
no nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos, seremos perdoados, seremos ensinados pelo Espírito Santo a discernir as coisas, a reconhecer onde Deus está, onde Deus não está. Aprendemos a andar nos caminhos do Senhor, aprendemos a reconhecer na sua palavra aquilo que Ele quer revelar para nós, de uma forma individual. Deus te chama pelo teu nome. Ele não olha para nós como uma multidão, Ele olha individualmente para cada um de nós. Por isso, se o desejo do teu coração é entregar a tua vida, fazer uma aliança com Deus, onde quer que você esteja, levanta a tua mão direita bem alto. Todos estão de olhos fechados. Isso é um sinal que você faz para o Senhor, não é para mim, não é para a pessoa que está do seu lado. É um sinal que você faz para Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu ouvi a tua palavra e eu quero encontrar o Rei verdadeiro, do qual a palavra fala. Você que levantou a tua mão direita, eu quero te ajudar a fazer essa oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida, e eu reconheço que eu preciso desse encontro contigo. Eu te peço, Senhor, perdão se eu busquei o Senhor segundo os meus próprios conceitos. E se nessa busca eu fui parar em lugares errados, onde eu acabei me ferindo, onde eu acabei fazendo pactos que me afastaram ainda mais do Senhor. Mas nessa noite eu apresento a minha vida. Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre mim. Lava os meus olhos, lava o meu coração, toma a minha vida, vivifica o meu espírito, para que eu possa ouvir a voz do Senhor, para que eu possa ver para onde Ele quer me levar, e que eu seja capaz de reconhecer os seus caminhos para mim. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda para que eu não me perca. E assim como esses homens dessa palavra, eu possa cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Continua com a tua mão levantada. Eu quero orar por você que fez essa oração. Pai, eu quero te agradecer por cada homem e por cada mulher que nessa noite tomou essa decisão. Essa decisão mais importante da vida de um homem, Senhor, da vida de uma mulher. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, possa marcá-los, possa selá-los, possa convencê-los, e que eles possam sentir o teu amor vindo como um fogo agora sobre suas vidas, marcando seus corações. Que eles sintam-se abraçados pelo Senhor, que o amor do Senhor possa marcá-los de uma forma poderosa, para que eles jamais voltem atrás, mas que a partir de agora eles possam mudar a rota. Em nome de Jesus, que eles não voltem mais pelo mesmo caminho de onde vieram nessa noite, mas que eles mudem a rota. E o Senhor possa marcar a sua história e fazer novas todas as coisas de uma forma poderosa. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te pedir que você não vá embora sem dar o teu nome. Lá atrás há uma luz vermelha com pessoas que só estão ali para anotar o teu nome. Você que fez essa oração pela primeira vez. A gente não vai invadir tua privacidade, mas a gente quer anotar o teu nome para orar por você, para que você possa ter a chance de encontrar verdadeiramente esse Rei que mudou a nossa vida e com certeza quer mudar a sua. Tudo que você precisa
é saber que tem pessoas aqui que querem dar a mão para você, que querem te ajudar. Nós queremos tomar um café da manhã com você, queremos poder contar um pouco da história dessa igreja, para que você saiba que você faz parte de uma família a partir de agora. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos ao Rei. Senhor,
Queridos, ou as nossas escolhas vão nos levar a encontrar o rei Herodes ou o rei Jesus. Não há uma terceira opção. O que eu vejo na vida desses magos é que havia muita humildade. Embora houvesse sabedoria, houvesse recursos, quando eles perceberam que eles estavam equivocados, quando eles perceberam que eles estavam no lugar errado, diante da pessoa errada, quando eles receberam revelação divina para não voltarem pelo mesmo caminho que eles já conheciam, houve humildade. Houve humildade. E a única coisa que pode impedir uma pessoa de ter os seus caminhos ajustados para que ela se encontre com Jesus é a falta de humildade. É a obstinação, é a teimosia em fazer os seus próprios caminhos, em seguir os seus próprios achismos, em continuar insistindo em fazer do seu jeito. Por isso eu quero orar por você nessa noite. Se você tem sentido essa dureza no seu coração, se você tem sentido essa resistência, levante as suas mãos ao verdadeiro Rei e se renda a Ele. Diga: Senhor, eu quero me humilhar na Tua presença, Senhor. Eu quero me humilhar na Tua presença, Senhor. Eu quero me humilhar na Tua presença. Corrija os meus caminhos, endireita as minhas veredas. Eu quero quebrar os pactos que eu fiz com Herodes, com as coisas desse mundo, com as pessoas que têm me roubado da Tua presença nessa noite. Ajusta a minha visão. Se eu me esqueci da visão inicial quando o Senhor me chamou, oh Deus, que eu possa ver a estrela brilhar novamente, que eu possa ver a estrela brilhar novamente. Se mova, se mova, se mova. Oh, o Senhor vai levar você a se mover do teu lugar. Você vai voltar a dar o teu melhor para Deus, com alegria, não como um peso, não como um fardo, mas o melhor
Levante as tuas mãos aos céus. Quão boa a tua presença nesse lugar, Pai. Quando a pastora ministrava, o Espírito falou ao meu coração que da mesma maneira em que aqueles sábios encontraram ao rei, a recíproca também é verdadeira. O rei encontrou os sábios. E a possibilidade de um raio cair no mesmo lugar é 1 em 1 milhão. E se a tradição diz que eram 3, um raio caiu no mesmo lugar 3 vezes. E eu começo a entender aqui que eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, para Deus me encontrar. Porque primeiro Ele me encontra, para depois eu partir numa jornada de encontro a Ele. Recebe essa palavra para você. Porque como peças de um xadrez, você vai ser movido na hora certa, e você tem que ser a peça que dá o checkmate, o golpe final. Quando Deus te move, acaba o jogo, porque Ele vence. Mas Ele precisa te encontrar no lugar que Ele quer. O sábio é aquele que se faz achado por Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor te visita quando você fecha a porta do teu quarto e ora ao Senhor. O sábio é aquele que conhece o lugar onde Deus te encontra. Porque eram sábios aqueles homens. Porque diante de tantas coisas eles ficaram no lugar certo, na hora certa. E o raio caiu sobre eles. Levante as tuas mãos. Deus vai te achar para uma nova jornada agora. Deus vai te encontrar para uma nova jornada agora. Por isso não se move nem para a direita e nem para a esquerda. Se coloca diante do Senhor nessa noite. Se apresenta diante dele nessa noite. Diz: Senhor, eu vou partir para uma jornada ao teu encontro. Mas primeiro eu confesso que o Senhor me encontrou essa noite nesse lugar. O Senhor me encontrou aqui porque esperei com paciência no Senhor. E Ele inclinou os seus ouvidos, ouviu o meu clamor, ouviu a necessidade do meu coração, levantou do seu trono, inclinou-se para mim, ordenou que os anjos acampassem ao meu redor, me livrasse de todo mal, ordenou que o Espírito Santo habitasse em mim, e eu sou templo vivo do Senhor. E agora em diante eu parto para essa jornada, Pai, disposto a não me desviar, disposto a me sujeitar a tudo aquilo que é parte dessa jornada, porque me encontraste primeiro. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para uma jornada no ano de 2017. Eu estou pronto para uma jornada no ano de 2017. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pegue na mão do irmão que está do teu lado. A palavra do Senhor diz que Ele passeia pela terra buscando os adoradores, verdadeiros adoradores, homens e mulheres que são os sábios dessa geração, os que vão trazer os presentes nos pés do Cordeiro. Ele anda procurando essas pessoas na terra. Que você seja um desses, que eu seja um desses. Aleluia, Senhor. O Senhor encontrou Saul atrás da 12ª junta. Samuel encontrou Davi
não na casa de Jessé, mas atrás das ovelhas do seu pai. Há um lugar para você esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor confiam nele. A esse lugar, na sombra do Onipotente, descansa. Há um lugar para você, onde ele te encontra e você parte para uma jornada. Obrigado por essa palavra, nós recebemos ela, Senhor. Estamos aqui prontos para essa jornada. Nós partimos atrás do verdadeiro Rei agora, nesse ano, no ano de 2017. Daqui até encontrarmos, estamos nessa jornada, Senhor, em nome de Jesus. Levante a mão do seu irmão, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oremos todos. Pai nosso, para sempre, amém e amém. Eu te abençoo, vai para uma semana de vitória, vai na paz do Senhor. Dá um abraço, irmão, que está do teu lado. Deus abençoe.